Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast Fé e Ciência aqui na sua IPP TV. Éramos um programa de entrevista, agora somos um podcast bem legal, descontraído. E hoje estaremos falando sobre um assunto sensacional. Todos os nossos assuntos são sensacionais, mas esse é hiper, mega sensacional, né, Marcos? É isso aí. E temos aqui dois convidados. Hoje o Marcos Mühlpointner. Acertei, Muito bem, Marcos? excelente. Boa pronúncia. Até com o Mühlpointner. Teu alemão tá em dia aí, parabéns. E o João Paulo Reis, Braga. Ei, João, tá por aí? Olá, boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Como vão? Boa tarde, João. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e um olá para todo mundo que vem nos assistir depois. Maravilha, gente. Nós vamos falar sobre um assunto sensacional, sensacional. Vocês estão vendo aqui um DNAzinho, né, que a Luísa preparou para a gente. E vamos falar sobre um DNA que está num lugar muito, muito particular, o DNA mitocondrial. E, gente, essa é uma descoberta que é uma bomba atômica, né, Marcos e João? Foi uma bomba atômica naquela ideia de milhões e milhões de anos, daquela ideia do devagarinho, né, que lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos. Era uma vez, né, uma poça ácida escaldante, era uma vez um RNA autorreplicante. Sim. E que formou aí um ser que engoliu o outro, inclusive, né, Marcos? A fagocitose, simbiose e tudo mais. E o João tem uma palestra sensacional que ele preparou, já apresentou, inclusive, lá na Decifrando a Ciência, não foi, João? Foi nosso canal lá, o TDI Brasil Oficial. Nós temos o programa Decifrando a Ciência. E a coisa de uns 15 dias atrás, em função do famoso debate do século, nós tivemos um debate lá em determinado momento sobre a Eva mitocondrial, né? E aí o Pirula fez um vídeo querendo explicar para nós criacionistas a história bíblica, a genealogia bíblica, e querendo explicar o que é a Eva mitocondrial com isso. Nisso ele se enrolou todo, e aí eu passei 15 dias preparando uma resposta bem legal para ele, que virou essa palestra e que virou esse vídeo que está lá. Aí vocês só chegar lá no canal da TDI Brasil, né, do Design Inteligente Brasil Oficial, ou então vocês podem simplesmente botar entre aspas, Pirula mitocondrial. Aí vocês já acham o nosso vídeo. Mas a gente vai ter ainda mais detalhes aqui no Fé e Ciência, né, João? Aqui na IPP TV, convidamos o João para dar mais detalhes ainda dessa palestra. O podcast terá duas partes, a parte 1 e parte 2. E para que a informação fique ainda mais detalhada, o que nós vamos fazer? O que faremos aqui? Olha, o João mencionou o podcast aí o debate do século. Foi no terceiro melhor podcast do Brasil, né? Porque aqui é o segundo melhor podcast do Brasil. O primeiro qual seria? Do pastor Arival, né? Certo. Concordando. É o Arival Cast, né, galera? Vai falar que não é, hein, Marcos? Um abraço aí, pastor Arival. Valeu. Maluco, beleza, né? Você é palmeirense também, Marcos? Não, eu sou São Paulino. São Paulino. É aquele... Infelizmente não tem estrela verde, né? Porque o Palmeiras não tem mundial, mas... Esse maluco, beleza. Quando eu falei isso lá na Pinheiros, né? Ele chegou assim no púlpito e falou assim, Marcos, última vez que você fala aqui. Mas ele me convidou outro dia. Acho que ele esqueceu. Isso aí. Ó, pessoal, e para começar então, nós trouxemos o Marcos, porque o Marcos é biólogo, ele entende, gente. Ó, o design inteligente no Brasil, temos aí uma galera imensa. Teremos o quarto congresso brasileiro do design inteligente, 7 a 9 de julho, aqui em São Paulo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor do Brasil. Você não se inscreveu ainda? Depois o Matheus, que agora a gente está chamando de Valdinho aqui, né? O Valdinho vai colocar aqui será que pega, Marcos, o Valdinho? Não sei. O Valdinho vai colocar aqui o quarto TDI Brasil para você se inscrever. Gente, tá acabando as inscrições. A minha esposa acaba de me mandar aqui, olha, me inscreva, hein? Se eu perder a inscrição, você está perdida. E nós vamos ter um grande congresso lá. E você vai ver que, de fato, quem defende o design inteligente é biólogo, é cientista da religião como o João é. Ele tem outras qualificações, ele vai
apresentá-las. O Marcos aqui é químico, um pouco de bioquímico, um pouco de astrônomo, de cosmólogo, que agora estou estudando tudo isso. Mas o grupo da TDI tem físicos, tem agrônomos, tem neurocientistas, né? É uma gama muito diversificada de cientistas que pensam o design pela ciência, né? É interessantíssimo, porque para defender o design inteligente, combater um grande paradigma que se estabeleceu da evolução, você precisa ser realmente... você tem que ter uma argumentação baseada na ciência como um todo, não é, Marcos? A ciência tem que ser argumentada com argumentos científicos, né? Sim. A gente não pode falar sobre ciência e usar, por exemplo, a teologia. São áreas de conhecimento diferentes, com aplicações diferentes, com abordagens diferentes. Então, se eu quero argumentar com a ciência, eu tenho que usar a própria ciência. Então, quando a gente fala de design inteligente, ao contrário do que nos acusam, né? É pseudociência, a gente é fundamentalista, a gente é cristão. A gente é cristão, mas a gente está fazendo ciência. Então, é com argumentos científicos que a gente conversa sobre ciência, né? Exatamente, Marcos. E olha, João está preparado aí, não é, João? Mas vamos começar com o Marcos agora. Ele vai mostrar o que é de fato mitocôndria, mas não vai gastar meia hora que nem o Pirula gastou lá no debate. Não, né? Vai ser mais tranquilo, vai ser mais rápido. Né? Lembra, João? Fala aí, o Pirula gastou meia hora, não é? Não foi assim? O senhor lembra, professor Marcos, que depois do programa o Vilela chegou para a gente e disse: rapaz, eu até me arrependi de ter perguntado, porque parecia que ele não ia acabar nunca aquela explicação. Ele ficou meia hora explicando o que era mitocôndria e não era o caso ali, não era o tempo, não era a hora, né, Pirula? Você sabe que não era. E era para a gente explicar o que a mitocôndria tinha a ver com as nossas origens, né? Ele se atrapalhou, professor Marcos, porque ele estava querendo primeiro passar uma imagem, uma ideia para as pessoas de que existia uma população antes daquela Eva mitocondrial. Aí ele ficou se atrapalhando todo com aquele negócio de prima, da minha irmã, e de não sei quem, e avó de não sei onde, aí vinha, descia, aí ele mesmo não sabia mais onde estava. Aí a gente ficava lá já 10 horas de debate, um olhando para a cara do outro, assim, não vai terminar nunca isso, cara. E a gente combinou lá que ninguém interferiria no outro, não é? O pessoal interferia na gente, né, João? Mas a gente se ouviu calado lá, uma hora, quase... A gente interferia também, porque assim... Tinha hora que não dava. É necessário, isso é do debate, é natural do debate. Isso. Mas, vamos começar agora com o Marcos aqui. O Marcos é biólogo, ele é formado na área e vai nos... falar o que é a mitocôndria, né, Marcos? E qual as implicações aí dessa mitocôndria para a vida. Aí depois o João entra falando sobre a Eva mitocondrial. Você vai falar também da fagocitose. Eu fiquei sabendo outro dia, Marcão, veja só, que a mitocôndria não usa só o DNA mitocondrial, ela usa informação que vem do núcleo também. Uhum. Então, como é que pode ter engolido o bicho, não é? Se o bicho eles são interdependentes desde o início. É a ovo e a galinha. Quem veio primeiro, né? A mitocôndria ou o ser que engoliu a mitocôndria? Ou os dois tinham que estar prontos juntos? Né? Não tem. Sim, se fosse só o DNA mitocondrial que ela usasse, talvez a gente, quem sabe, pudesse sentar na mesa para discutir, né? Mas quando ela pega informação do núcleo também para a sua subsistência, né? Cai essa ideia de que um tenha engolido o outro, né? Eu fico pensando, né? Se eu engolir bastante alface, acho que eu vou virar o Hulk, né? Vou ficar verde, né? Vai passar a fazer fotossíntese. Fotossíntese. Né? Mas, Marcão, tá contigo aí, Marcos. A mitocôndria é uma das organelas citoplasmáticas que a gente tem dentro das nossas células. Todas as nossas células, a gente tem mitocôndrias. Algumas células, alguns grupamentos celulares no nosso corpo, a gente tem uma quantidade maior de mitocôndrias e outras células com uma quantidade menor. A função básica da mitocôndria é a produção de energia para todas as atividades que a célula precisa fazer. As nossas células fabricam substâncias químicas, degradam substâncias químicas, produzem energia, gastam energia. Nossas células se dividem, né, se multiplicam em quantidade. Então, a célula está sempre gastando energia. Até quando a gente está dormindo, a gente está gastando energia, mas numa quantidade muito menor.
Então, a mitocôndria é uma das organelas fundamentais para a existência da célula e para a manutenção da vida. Então, a pergunta é: as minhas células têm mitocôndrias vindas da onde? Você, qualquer ser humano, tem mitocôndria dentro das células, e essas mitocôndrias são originadas da onde? Então eu vou pedir para o Matheus passar aqui algumas imagens para eu explicar para vocês aí o que está acontecendo. Tá, chegou aí, ó. Pessoal, quem não sabe, o Matheus é o Valdinho, Isso, tá bom? Eu ainda não me acostumei com esse Valdinho. Bom, você está vendo aí uma imagem, uma fotomicrografia de um óvulo rodeado de vários espermatozoides. Esse é o momento da fecundação, a entrada do espermatozoide no óvulo para a formação de um novo ser vivo, de um novo ser humano. Eles vão formar uma primeira célula, que é o zigoto. Então, passa o nosso próximo aí, Matheus, por favor. Então, esse é um desenho esquemático do seu lado esquerdo, né, do lado direito da tela. A gente tem um esquema do espermatozoide, o gameta masculino, e do outro lado uma imagem do gameta feminino. Perceba que as duas são células. O espermatozoide tem núcleo, o óvulo tem núcleo, então são duas células que vão se encontrar no momento da fecundação. E por serem células, tanto o óvulo quanto o espermatozoide tem toda a maquinaria celular para que essas células se mantenham vivas até o momento da fecundação. Próximo para nós, Matheus, por favor. Então esse é um esquema ampliado do óvulo para mostrar justamente isso. Você está vendo ali a palavra núcleos, que está em inglês, é o núcleo, e desse outro lado do núcleo você vê a palavra citoplasma, que é o citoplasma, né? A parte interna da célula, onde as organelas estão todas ali presentes. Então, o óvulo vai ter mitocôndria, vai ter retículo endoplasmático liso e rugoso, vai ter ribossomo, toda a maquinaria celular que qualquer célula tem. Próximo slide para nós, Matheus. Esse é um desenho esquemático do espermatozoide. Aqui eu queria só fazer um pequeno lembrete para essa estrutura que você está vendo aí, chamada de cauda. O nosso amigo Michael Behe trabalhou extensamente descrevendo a cauda de bactérias, que é muito parecida com a cauda do espermatozoide. O espermatozoide é uma célula que precisa nadar até chegar no óvulo, dentro da tuba uterina, e é uma célula extremamente bem elaborada, bem desenhada, bem estruturada. Existem dezenas de proteínas que formam essa cauda, e se apenas uma das dezenas não funcionar, o espermatozoide não vai nadar direito, a cauda pode ser pequena, a cauda pode ser rígida, e isso vai atrapalhar todo o processo. A grande pergunta não é motivo desse nosso encontro, mas a grande pergunta é: essas proteínas todas surgiram devagar, sucessivamente, uma depois da outra, ou todas tinham que estar juntas, prontas para funcionar do jeito que sempre funcionou? A gente vai responder isso num outro programa. Mas o que eu queria chamar a atenção é ali na parte da frente do espermatozoide, naquela região chamada de acrossoma, né? O que vai acontecer agora? Vai lá, Matheus. A próxima imagem, então, você está vendo ali um espermatozoide se aproximando do óvulo. Um dos espermatozoides só entra no óvulo e logo depois ele é destruído. A única coisa que vai entrar no óvulo é os cromossomos que o espermatozoide está levando, justamente porque o espermatozoide tem metade da carga cromossômica e a outra metade da carga cromossômica está dentro do óvulo. Então, o espermatozoide vai levar esses cromossomos para dentro do óvulo, e o óvulo vai acabar se transformando na primeira célula deste novo ser humano.
Portanto, todo o conteúdo celular do zigoto é originado do óvulo, porque o espermatozoide logo depois ele é destruído, né, pelo próprio óvulo e tudo mais. Então, o zigoto, que foi a minha primeira célula há 50 anos atrás, esse zigoto tinha o núcleo, tinha mitocôndria, retículo, lisossomo, etc, etc, etc. O que aconteceu com esse zigoto? Esse zigoto se duplicou o código genético, duplicou o material celular e se dividiu, e agora o Marcos Davi tem 2 células. Essas 2 células duplicaram todo o conteúdo intracelular e se dividiram, e agora o Marcos tem 4 células. E assim sucessivamente. Ou seja, as mitocôndrias que eu tenho nas minhas células são originadas do óvulo da minha mãe, que foi fecundado com o espermatozoide do meu pai. O Marcos Eberlin, a mesma coisa. O João, que está acompanhando a gente de Recife, todas as células do João têm mitocôndria originada do óvulo da mãe dele. Mas, Marcos, deixa eu fazer uma perguntinha rápida. E a mitocôndria que serviu como banco de baterias para o espermatozoide? Ele não entra não entra na nova célula? Não entra, porque o que penetra na parte do óvulo é só essa região do acrossomo. Porque o acrossomo, inclusive, tem enzimas que vão digerir a membrana plasmática do óvulo, e vai ser suficiente apenas para entrar os cromossomos do espermatozoide. Logo que isso acontece, o próprio óvulo acaba destruindo o espermatozoide para que não haja nenhum outro tipo de problema. Que problema? Por exemplo, tentar entrar um segundo espermatozoide, ou tentar entrar um componente do espermatozoide que possa, de alguma maneira, impossibilitar o processo de divisão celular e proliferação celular. Portanto, a maquinaria celular que eu tenho hoje é originada do óvulo da minha mãe. E o primeiro ser humano? E a primeira mulher? E quando esta primeira mulher teve o seu primeiro filho? É isso que a gente chama de erva mitocondrial. Todos os seres humanos, em suas células, têm mitocôndrias originadas desta chamada erva mitocondrial desta primeira mulher. Então, esse é um apanhado rápido, sucinto, para mostrar que toda a espécie humana, as suas mitocôndrias são originadas de uma única mulher. E isso tem comprovação aí a quilômetros, e o João vai trazer muito disso, né, nas imagens que ele vai mostrar e nesse bate-papo que a gente está tendo aqui. Muito bem, então não temos várias raízes. Não tem uma raiz só. É uma raiz só, exatamente. Não foram várias mulheres espalhadas pelo globo que originaram a espécie humana, né? Porque senão a gente teria uma diversidade muito grande na molécula de DNA da mitocôndria. E a gente não tem essa variedade muito grande nas sequências de DNA mitocondrial. As sequências são mais restritas, de maneira que a gente tem essa erva mitocondrial, essa única base de informação de DNA de mitocôndria. Sensacional. A Bíblia diz que a gente, de fato, teria vindo de uma única mulher e de um único homem. Agora, queremos saber também quanto tempo faz que essa mulher viveu aqui na Terra, não é, Marcos? A gente tem estudos mostrando que esse DNA mitocondrial, inclusive por evolucionistas, que esse DNA mitocondrial não tem mais do que 6.000 anos. Será, João? Será, e aí? João? João, o que você achou dessa explicação do Marcos aqui? Sensacional. Eu gostei demais, né, gente? Eu sou suspeito para falar que eu que convidei, né? E ele chama Marcos também, então ele tem que gostar de mim. E é o podcast que eu... Se eu não gostasse, né, mas sou suspeito, mas ficou super legal, Marcos. Olha, uma coisa que eu não entendia muito bem é por que a gente tinha
só vinha da mãe. Ficou muito, muito claro, né, Marcos? Porque o mitocôndria do homem, do seu pai, serviu para te levar até esse encontro. A não é isso? mitocôndria do espermatozoide funciona basicamente para fornecer energia para o batimento ondulatório da cauda do espermatozoide, para que ele nade pelo canal vaginal, passe pelo útero e encontre o ovócito lá na tuba uterina. Feito isso, não precisa mais da mitocôndria do espermatozoide. Mas aí o pessoal fala, tá vendo como a mãe que é importante, o pai não é importante? Peraí, né? Se ele não tivesse usado as suas baterias de mitocôndria, o encontro nunca teria acontecido. Os dois são importantes, não tem essa de um mais e outro menos. E aí o designer, não é? O cara sensacional que bolou esse negócio disse assim, já tenho mitocôndria aqui, não preciso de mais. Exatamente. Não é? E a mitocôndria do espermatozoide já cumpriu o papel dela e ela não precisa mais entrar no óvulo e tá tudo certo. Tudo coerente, consistente, sincronizado, otimizado, econômico. Essa questão da otimização é muito importante porque quando tem que gastar energia, produzir energia, a célula produz. Mas uma vez que a energia foi produzida e já foi utilizada, a energia agora vai ter que ser poupada. E a maneira de poupar é não ter a mitocôndria mais no espermatozoide funcionando, porque não precisa mais. Ele já fez o que tinha que fazer, chegou onde tinha que chegar, entrou no óvulo e agora, a partir dali, são outros processos que as próprias mitocôndrias do óvulo vão dar conta. Foram 200 milhões na partida, né? Entre 200 e 300 milhões essa corrida. Chegou um só. João, fala, João. Tá com a palavra, rapaz. Prioridade máxima. Fala aí, João. Quero fazer uma pergunta ao professor Marcos também, ao outro Marcos, né? A gente fica confundindo aqui. Pode falar Marcos Davi no meu caso, João. É o seguinte, o senhor disse que, o Marcos Davi, né? Que quando o acrossomo entra no óvulo, ele é destruído e só o que resta ali é o material genético que ele foi transportado para lá, para dentro do óvulo, não é isso? É exatamente isso, porque o espermatozoide tem que levar essa carga cromossômica para se juntar com a carga cromossômica do óvulo e formar aquele número completo de cromossomos para esse novo ser humano que acabou de ser formado. Para fazer o crossover, né? A mistura genética. E depois lá das divisões... A minha pergunta é o seguinte. Sim. Se as mitocôndrias do homem entrassem também no óvulo, isso significa que ela seria destruída e o material mitocondrial, o DNA mitocondrial do homem, se misturaria junto com um processo qual ele não deveria estar. É isso? Veja que nós temos o nosso sistema imunológico funciona e foi arquitetado para funcionar para combater qualquer corpo estranho que invada o nosso corpo. O óvulo também tem mecanismos de proteção. Veja que nós estamos falando de uma célula microscópica, que tem mecanismos próprios de proteção, né, para que esse óvulo efetivamente fecundado possa gerar esse novo ser humano que acabou de ser formado. Então, para que não haja esse desencontro entre o DNA do óvulo com esse DNA mitocondrial do espermatozoide, o espermatozoide ele é destruído e apenas a parte do acrossomo é que penetra na membrana plasmática do óvulo. O espermatozoide não entra por completo. Então, o mecanismo de defesa do próprio óvulo permite apenas a entrada do acrossomo. E a pergunta é, onde é que está a carga cromossômica do espermatozoide? Está no final da cabeça do espermatozoide? Não, está na parte inicial da cabeça do espermatozoide, logo abaixo do acrossomo. De tal maneira que quando há uma fusão entre a membrana plasmática do óvulo e a membrana plasmática do espermatozoide, os cromossomos já estão na cara do gol. Entendeu? Então, não tem tempo, não tem espaço, e se a mitocôndria do espermatozoide entrasse no óvulo, os mecanismos de lisossomos, de digestão intracelular, destruiriam essa mitocôndria do espermatozoide, porque ela seria entendida como um corpo estranho dentro do próprio óvulo. Então, veja, o que o senhor está me dizendo aí, a gente pode observar dois princípios muito claros do design inteligente.
desculpem, que é o princípio da antevidência, porque, veja, ele viu assim que ele precisa, o espermatozoide precisa de energia para chegar até o óvulo. Ou seja, se o espermatozoide não tivesse mitocôndria, ele não teria como nadar até o óvulo. Exato. Mas essa mitocôndria não pode entrar no óvulo. Exatamente. Porque senão ele teria um problema. Então, ele anteviu, você tem um sistema complexo e irredutível, porque você não pode tirar a mitocôndria do espermatozoide. Senão ele nunca chegaria lá? Senão ele nunca chegaria. E você tem uma antevidência que é o problema de como chegar gera um problema no óvulo que precisa ser resolvido. Então a gente tem 2 pilares do design inteligente numa coisa tão básica como é a formação do zigoto, não é isso? Exatamente, exatamente isso. Essa questão da antevidência é justamente para prevenir que aconteça algum tipo de problema no futuro. E a questão da complexidade é o que eu tinha falado. A mitocôndria faz o que tem que fazer e simplesmente é inutilizada porque não precisa fazer mais nada. E todo um sistema Isso é que protege extraordinário, o assim. óvulo quando ele é perfurado pelo primeiro espermatozoide, Sim. para que o segundo não perfure. Uma vez que o primeiro espermatozoide entrou, o próprio óvulo cria uma camada que impede que outros espermatozoides entrem no óvulo, porque, obviamente, se tivesse 2 espermatozoides entrando no óvulo, esse zigoto nem seria formado e obviamente, a gravidez não aconteceria. Ô, João, e ele calculou direitinho, porque começam 200 milhões, chegam apenas 200. Então ele calculou as perdas que ocorreriam no caminho. Ele fez todos os cálculos. Ele falou assim, olha, vai virar para a direita, os outros vão virar para a esquerda, vai ter perda, vai quebrar a cauda, não é assim, Sim, Marcos? sim. Ó, o muco vai ficar mais... Tem que vencer o pH vaginal. pH vaginal, vencer, o muco fica mais fluido, mas Sim. mesmo assim, são 6 quilômetros, outro dia eu calculei, 6 quilômetros de nado proporcionalmente. proporcional ao humano. E tem um detalhe importante. O líquido espermático protege os espermatozoides contra todo aquele microambiente da vagina e do útero para que o espermatozoide efetivamente consiga chegar onde o ócito está, né? Não só protege, mas alimenta. Eu digo Também, que também tem. é um energético. Também tem. Não tem? Tem a parte lá que protege, tem a parte que nutre, né? E uma parte que vai abrindo o caminho por esse microambiente do canal vaginal e do útero. O espermatozoide seguia pelo odor, pelo cheiro. Sabia que é um perfume? É o perfume que o óvulo solta, o João, que ele sente o cheiro. Tem uma molécula, como que chama isso? É um feromônio. É, um feromônio. Tipo feromônio, que guia os espermatozoides. É. Agora, fala da fagocitose lá. A mitocôndria foi uma célula que engoliu a outra, Marcos? A fagocitose é um mecanismo celular também de proteção, mas também de alimentação, né? Então, a fagocitose é quando a célula engloba uma outra célula ou uma partícula nutritiva e ao englobar essa partícula que foi englobada, ela é incorporada à célula, né? Pode ser um nutriente, pode ser, né, qualquer outra coisa. Então, é justamente de novo, se a célula está englobando algo que está externo, essa célula tem que ter condições para identificar se aquilo que foi englobado vai causar problema para ela ou se aquilo que vai entrar na célula pode ficar dentro dela. Então, a célula tem mecanismos de reparo para isso. Veja, se uma célula engloba um micróbio com DNA próprio, esses DNAs são conflitantes. Então, a minha célula englobou uma bactéria, por exemplo, e o código genético da bactéria é incompatível com o código genético da minha célula. A minha célula percebe isso e vai destruir esse ser englobado porque é incompatível do ponto de vista genético. O meu código genético é altamente preservado pela célula porque é exatamente ele que determina o que eu sou e como funciona o meu corpo. Portanto, se há milhares ou milhões de anos atrás uma célula englobou outra, como é que se deu esse mecanismo de proteção? Não funcionou? Porque se o mecanismo de proteção não tivesse funcionado,
ambas as células morreriam. Mas você não leu no Evangelho do Evolucionismo que, assim, pela fé entendemos que uma célula engoliu a outra e sobreviveram? Você sabe, Marcos e João, uma das coisas... Eu sou biólogo, mas uma das coisas que eu não entendo é o seguinte. O Schleiden e o Chauvin criaram, né, propuseram a teoria celular. Segundo a teoria celular, diz assim: uma célula só pode se originar de outra célula viva e pré-existente. Aí quando a gente vai falar sobre a origem da vida, ok, Pirula, eu sei que a origem da vida não tem a ver com evolução, tá bom? Abraço para você, Pirula. Eu não estou falando de evolução agora, estou falando de origem da vida. Na origem da vida, a teoria celular não funciona. Não pode funcionar porque não tinha célula, mas surgiu a primeira célula, né? Então, como é que fica isso? A teoria celular vai dizer que um ser vivo só pode se originar de outro ser vivo. Mas na origem do primeiro ser vivo, a teoria celular foi deixada de lado. Não contava. E qual é a explicação? A explicação é infantil. Lógico que não funcionava, porque a vida estava começando. É muito difícil você considerar isso, porque se as leis que regem o universo existem no universo desde sempre, por que há um bloqueio da teoria celular para a origem da vida e só começa a funcionar a partir da que a célula surgiu? Então, a lei da biogênese, né, como o Francesco Redi, Spallanzani, John Needham, né, trabalharam para provar que a abiogênese não funciona, mas para o primeiro ser vivo funcionou, né? É incrível. Isso é ciência de boa qualidade, isso é ciência que leva a um conhecimento efetivo, fundamentado em experimento, em evidência, em análise correta desses fatos. E isso é questionado também. Mas olha, agora nós vamos passar para o João, vou passar para você, mas antes só complementando. Outro dia eu estava lendo sobre o DNA mitocondrial, achava que a mitocôndria se virava só com o seu DNA. E descobri que não, na realidade, muita informação que a mitocôndria precisa para funcionar, ela empresta do núcleo, vem do núcleo. Então, como que pode, né? Um ser que entra, escapa de todo o mecanismo de proteção, todos um exército, que é o nosso sistema imunológico, e para que ela funcione ali dentro, ela não tinha maquinaria suficiente, ela não tinha informação suficiente, ela tem que buscar do outro ser. É absurdo, né? Mas, João, agora a questão é essa. Já vimos aqui com o Marcos mais ou menos como funciona, por que temos uma mitocôndria, por que ela só vem da nossa mãe. O Marcos explicou muito bem aqui como que se dá a concepção humana, a fecundação do óvulo. Mas o que é que essa mitocôndria tem a ver com o debate sobre as nossas origens? Por que esteve tão em alta lá no debate do século e rendeu outros podcasts, vídeos do Pirula, vídeos seus? João, explica para nós. Então, quando a gente for mostrar a mitocôndria, ela tem umas outras características que eu acho extraordinário, né? Querendo até complementar um pouquinho o que o Marcos Davi falou, veja, a crença evolucionista, a crença naturalista, é de que existia uma célula que tinha seu DNA celular e surgiu, eu adoro esse negócio de surgiu, né? Na crença naturalista acontece muito. Era uma vez, né? Era uma vez, aí surgiu, apareceu um outro ser vivo, né, que seria uma espécie de bactéria, produzindo energia, e foi englobado. Eles fizeram uma simbiose. Até a teoria se chama teoria da endossimbiose, né, que é daquela Lynn Margulis. Mas isso torna o problema do naturalismo muito maior, porque não só as probabilidades astronômicas de aparecer uma só vida do nada são matematicamente impossíveis, como aparecer duas formas de vida diferentes do nada, e elas ainda serem compatíveis, e feito o professor Marcos já lembrou,
trocar informações entre uma e outra, isso assim, eu entendo que as pessoas possam imaginar que isso acontece quando elas não têm informações. Mas a partir do momento que a gente tem informações de como funciona a genética, de como funciona a biologia, de como funciona a mitocôndria e a própria física e a química, imaginar que isso aconteceu assim, pelo acaso, espontaneamente, para mim assim, é cientificamente algo inconcebível, né? Então, a mitocôndria, ela é uma coisa muito simples, por incrível que pareça. Apesar dela fazer um trabalho extraordinário, desculpem, ela tem um código genético comparado ao código genético nuclear muito simples. Uma mitocôndria, por exemplo, enquanto o núcleo da célula tem 3 bilhões de pares de base, uma mitocôndria, o genoma de uma mitocôndria tem cerca de 16.500, 16.600 pares de base. Ou seja, comparativamente, ela é muito pequena com relação ao DNA do núcleo. O núcleo, o nosso núcleo, o DNA nuclear humano, ele tem cerca de 20 a 23 mil genes. Genes são aquele conjunto de informações que produzem uma informação genética de uma proteína, né? Então ela tem entre 20 e 23 mil. Já o DNA da mitocôndria tem só 37 genes. E 22 deles é para produzir o chamado RNA transportador, que é para produzir, para trazer e levar as enzimas para produzir proteína, né? Enfim, para não ficar muito complexo, o que é importante a gente prestar atenção é de que esse código genético ele é só passado pela mãe, feito o Marcos Davi falou, e com isso a gente consegue fazer um rastreamento sem precisar passar por misturas genéticas. E foi isso que foi feito no estudo que a gente vai ver, no estudo da Eva mitocondrial, né? Como a gente está com um tempo já um pouco curto para essa primeira parte, a gente só vai ver até o momento em que foi descoberta essa mãe de toda a humanidade e também o pai de toda a humanidade, né? Aí no próximo parte do nosso podcast aqui, a gente vai examinar quando viveu essa mãe dessa humanidade. Porque o extraordinário do código genético da mitocôndria, que eu acho fantástico, e parece assim, evidencia que Deus fez a coisa assim, realmente pensada. Porque as chamadas mutações, que a gente vai contar para poder ver o tempo dessa Eva mitocondrial, elas muitas vezes funcionam como se fossem marcadores genéticos. Literalmente. Parece que Deus já previu aquilo para a gente contar esse código genético da mitocôndria e ver a realidade nele, sabe? Então, podemos passar então para examinar como foi esse estudo que provou que toda a humanidade é filha de uma única mulher? Sim, João, já está aí na tela a sua apresentação, gente. Olha aqui, que privilégio nós temos aqui no Fé e Ciência. IPPTV, João vai apresentar a sua palestra. Não só o João, vai ter aqui o Marcos também comentando, um biólogo, um químico, um biólogo e um cientista da religião. Você é cientista da religião, isso, João? Isso. Sou cientista, eu sou doutorando em ciências da religião, sou mestre em ciências da religião e sou graduado, ou seja, eu fiz a minha graduação em ciências sociais. Ciências sociais. Eu estou sempre nessa coisa das ciências. Maravilha. Só que as ciências da religião, elas não têm esse impeditivo de estudar só umas determinadas ciências ou só umas determinadas linhas acadêmicas. Você tem essa liberdade nas ciências da religião de estudar tudo aquilo que esteja relacionado com ciência e com religião. Então eu pego muito isso, eu pego muito genética, eu pego muito física, eu estudo várias outras áreas justamente para poder ter todo esse entendimento mais macro da religião e da própria humanidade e da realidade como um todo. Palavra sua, João. Ok, então vamos lá. Agora eu estou conseguindo ver. Então, esse estudo a gente vai, como eu falei antes, até o momento em que é revelado que toda a humanidade é filha de uma única mãe. E, em seguida, eu vou revelar de quem ela é filha, quem é o pai de toda a humanidade, né?
Quem é o pai, não, que se revela que toda a humanidade também é de um único pai. Mas vamos lá, acabei dando spoiler. Vai aí, Matheus. Isso aí. Então, isso aí é a mitocôndria, né? Isso é a organela que o professor Marcos Davi estava falando, que fabrica essa energia para a célula. Legal. E que a gente pode rastrear só pela linhagem da mãe. Como o professor falou, o DNA, o espermatozoide, ele deixa fora a mitocôndria dele, e só o que fica é a mitocôndria da mãe. Então, é possível pegar por aquelas letrinhas, né, pela CGTA, a citosina, guanina, timina e adenina, ela tem uma sequência. Eles comparam essa sequência e você consegue fazer um rastreamento genético. Você consegue ir voltando. Os testes hoje de genética, de rastreamento genético que são feitos nos laboratórios, eles adotam o mesmo princípio, o princípio da regressão genética. Né? Passa para o próximo, por favor, Matheus. E aí, na verdade, esse estudo e essa pesquisa que eu vou falar para vocês foi feita em 1985. 1987 foi quando foi publicado o artigo. Essa pesquisa foi comandada por essa geneticista chamada Rebecca Kem. E foram ela e mais 2 outros geneticistas que fizeram um estudo chamado de DNA mitocondrial e evolução humana. O que é que eles fizeram? Eles coletaram a mitocôndria de 145 mulheres do mundo inteiro, da América, da Ásia, da África, da Oceania, do Pacífico, de tudo quanto é lugar. E foram comparando aquela sequência de letras, né? Aquela sequência de pares de base. E quando eles fizeram essa regressão, foram voltando e comparando, eles viram, passa para o próximo, por favor, Matheus, eles constataram empiricamente que toda a humanidade que é viva hoje, veio de um único útero, veio de uma única mulher. A conclusão do artigo diz assim, abre aspas, e é importante lembrar que tudo que eu trouxer entre aspas é aquilo que está nos artigos, né? E a Rebecca Kem e os outros 2 geneticistas, eles dizem assim nesse estudo. Todos esses DNAs mitocondriais derivam de uma só mulher, que se postula ter vivido cerca de 200 mil anos atrás, provavelmente na África. Uma coisa importante para explicar aí é que essa postulação da idade de 200 mil anos, ela não foi feita pelo código genético. Ela foi feita a partir de idades assumidas da paleontologia. Por exemplo, foram encontrados ossos ou foram encontrados algum resto de seres humanos em uma determinada camada de terra num determinado local e se estimou que aquela determinada camada de terra tinha 200 mil anos, tinha 300 mil anos, aí seria o Homo sapiens, ou Homo aquilo outro, que eles vão dando uma série de nomes de homos e dando datas, né? E foi daí que eles tiraram esses 200 mil anos. Eles não foram para a genética. Até porque essa técnica estava muito no começo. Tudo que Kem e a equipe dela conseguiram constatar foi que toda a humanidade é, sem dúvida, filha de uma única mulher. Só que isso já foi um problema, né? Feito eu falei aí, ela assume uma taxa constante de mutações. Eu acho que é 1 a cada 300 gerações para poder chegar a 200 mil anos. E tem ela leva em consideração esse suposto tempo de divergência entre símios e os seres humanos. Aí, passa o próximo, por favor. Mas só o fato dela constatar que toda a humanidade veio de uma só mulher, isso já não queria ser aceito pelas revistas científicas. Né? Ela conta, eu lembro de uma entrevista que eu li dela, tem até essa que tem a referência no final, que é dessa Gischer, né? Em que ela diz que o estudo dela foi rejeitado assim por uma dezena de revistas uma dezena de revistas científicas que não queriam aceitar o estudo dela porque eles queriam acreditar que a humanidade nasceu em vários locais. Feito o professor o Marcos Davi falou, que os evolucionistas acreditavam e continuam acreditando que foram nascendo seres humanos em várias regiões diferentes a partir de processos mutacionais. O que, para mim, é matematicamente uma coisa absolutamente inviável. Mas eles têm essa crença. E só da Rebecca Kem dizer que toda a humanidade veio de um único útero, de uma única mulher, isso já arrebentou com essa crença deles e gerou uma reação raivosa da parte deles. E feito eu falei,
Eles não queriam publicar. A Rebecca Ken, ela dá nessa entrevista, ela diz assim: nós escrevemos o artigo e submetemos no final de 1985. E ele foi revisado por mais de um ano na Nature, porque os britânicos, que é o pessoal da revista Nature, não queriam que ele fosse publicado. Por que eles não queriam? Porque acaba com essa hipótese de multirregionalismo, né? E mesmo após a publicação desse artigo, a Rebecca Ken recebeu assim uma série de perseguições e críticas e coisas raivosas. Ela diz aqui, ó: eu recebi muitas cartas de ódio, cartas de maníacos, alguns com rabiscos estranhos. Recebi ligações aleatórias no meio da noite, só porque ela mexeu com um dos principais paradigmas do evolucionismo. E a gente que é da TDI, a gente já sabe bem que isso acontece, que essa perseguição acontece. Passa o próximo, por favor, Matheus. Então, quando finalmente aceitaram que toda a humanidade veio de uma só mulher, algum gênio teve a ideia de dizer assim: então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o cromossomo Y, que só passa pela linhagem do pai, que é patrilinear, e vamos testar para ver se toda a humanidade também veio de um único pai, e não deu outra. Eles pegaram amostras de cromossomo Y do mundo inteiro, de todos os continentes, e provaram do mesmo modo que toda a humanidade é filha de um único pai. Então, os evolucionistas correram para inventar alguma história, né? Porque isso não casa com aquelas historinhas evolucionistas, com aquele era uma vez de que foi homens e símios tiveram um ancestral comum e foram mudando, e aquela coisa foi acontecendo através de um bocado de mutação aleatória. Isso não casa, né? Toda a humanidade vindo de um só homem, toda a humanidade vindo de uma só mulher, casa exatamente com o nosso modelo, o modelo criacionista, o modelo do design inteligente. Então, qual é a hipótese que os evolucionistas levantaram? É que, no caso do Adão Y, que eles dizem que vieram primeiro, existiu uma grande catástrofe mundial, que essa catástrofe mundial matou toda a humanidade e que só restaram descendentes de um único homem. Isso aconteceu. E se chama dilúvio. Né? E a gente sabe disso. Tanto que o Pirula, quando ele precisou de um exemplo, de uma catástrofe mundial que acabasse com toda a humanidade e restasse só um único homem, ele precisou usar o dilúvio. Porque na história evolutiva, na narrativa evolutiva, não existe exemplo dessa forma que toda a humanidade morra e fique só uma linhagem. Só que o que é pior é que eles acreditam que dezenas de milhares de anos depois, já com a humanidade com milhões de pessoas novamente, aconteceu novamente um grande catástrofe mundial que matou toda a humanidade e que só dessa vez, eles não deixaram só uma linhagem de homens, deixaram só uma linhagem de mulheres. Ou seja, de uma única mãe ou uma única mulher. Quer dizer, isso é uma fantasia tão absurda de se acreditar que lógica mesmo, é a gente acreditar que esses foram os primeiros homens, ele foi o Adão Y, o primeiro homem, e essa mulher foi a primeira mulher, e que eles, logicamente, foram criados. E a gente vai ver que isso se comprova com a datação de quando eles foram criados. E aí vai ficar para o próximo programa, é isso, professor? Isso mesmo, João. Olha, sensacional. Você viu aí, né? O Adão Y, a Eva mitocondrial. É a ciência se reconvertendo à Bíblia, a palavra de Deus. Eu falo isso nos meus podcasts. Estamos voltando Uma coisa importante, Sim, professor, João, que eu acabei não lembrando de falar no momento, é que os evolucionistas gostam muito de repetir essa coisa de que é o ancestral mais recente, o ancestral comum mais recente vivo, que tem uma sigla, MRCA. Só que, quando você faz a regressão genética, você não precisa parar no mais recente vivo. Você consegue chegar até a base do gene, é até a base do DNA mitocondrial, é até a base do cromossomo Y. Isso revela, na verdade, que a gente está falando é dos primeiros, e não simplesmente dos mais recentes. Exato. O próprio desenho do Pirula que ele faz, ele chega, na Eva, ele chega na primeira. E depois o pessoal corrige ele e ele chega no Adão também. No próprio desenho que ele faz, ele chega nos dois, tanto no primeiro homem como na primeira mulher. E assim também é a regressão genética. Não é isso, professor Marcos Davi? É isso mesmo.
Os dois têm que ser os primeiros. Os dois têm que ser os primeiros, não só a fêmea. O macho tem que ser o primeiro também. Então, se você chega num, obrigatoriamente você tem que chegar no outro. Porque a história que eles contam que sobrou um, sobrou outro, em pontos diferentes da história da humanidade, né? Em épocas diferentes da história da humanidade. Não dá certo isso, né, Marcos? Dá um descompasso absurdo na genética. Outro grande... Eu não tenho tanta fé assim para acreditar nos contos evolucionistas. Não tem tanta imaginação, não, não é nem fé, né? Imaginação, né? Eu Falta-me imaginação. Outra coisa, foram ver também a quantidade de mutações deletérias que temos acumulado no nosso DNA, fizeram a conta, 50 a 100 mutações por geração, deu recentemente 6.000 anos. Você vai falar da data agora, né, João? Ó, a parte 2, gente, você não pode perder. Esse foi o primeiro, foi sensacional o podcast. Nós temos ainda 9 minutinhos, né, Matheus? Vamos falar um pouquinho sobre até essa chegada nesse casal, depois vamos dizer há quanto tempo faz que isso aconteceu. Mas você falou aí na África. Outro dia falaram que você também pode fazer, não só chegar no primeiro, mas você também tem todo um estudo populacional, como esses seres se movimentaram na Terra. Uhum. Não é assim, Marcos? Houve uma série de migrações, né, de um lado para o outro, e esses grupos foram povoando outras áreas, outras regiões, e nessas outras áreas e regiões foram disseminando o seu código genético nos cruzamentos que aconteciam nessas novas áreas. Eu digo que a ciência tem Deus como seu autor e consumador, e Deus guia a ciência. E olha, ele criou toda agora uma quantidade imensa de equipamentos que nos permitem fazer esse sequenciamento genômico. E a história, inclusive, do deslocamento dessas populações pelo mundo está registrado ali. Ele fez de propósito, eu tenho certeza. Vou perguntar para ele. E aí, eu falo, senhor, se aquilo lá o senhor fez de propósito. E aí chega na África. Aí falaram que é nordeste da África. Não é só na África, mas é no nordeste da África. O nordeste da África é montes do Ararat, Armênia, né? Ali a origem da população, dos seres humanos, descrito naquele livro, né? Que o pessoal acha que é mitologia, que não tem ali ciência nenhuma, história de homens. Sensacional. Essa impressão, não é, João? Quando vocês forem para o próximo vídeo, que a gente vai explicar a questão da datação, a gente vai tratar desse limite genético das mutações e vai tratar também de uma coisa bem interessante, que existe um gargalo, a genética percebe que na humanidade houve um gargalo, onde, de fato, a humanidade parece ter sido, em grande parte, exterminada, e só sobrado 3 linhagens femininas. Né? A gente vai ver que a genética consegue demonstrar isso com muita clareza. E a partir dessas, a gente consegue hoje rastrear de onde é que essa população surgiu. Ou seja, o chamado macrohaplogrupo L. E nesse rastreamento, ele vai chegar justamente naquele nordeste da África, que a Bíblia fala, né, de onde teria parado a arca, né, e de onde teria se iniciado uma nova geração na humanidade. Sinuca de bico, hein? Pegamos os evolucionistas e os evolucionistas teístas nessa, hein, Marcão? O que é que você acha? A parte 2 vai trazer essas respostas. Aí. Gente, olha, parece que aquela boa e velha história que eu aprendi com minha professorinha na IBD, né? Eu aprendi assim, Marcos, 6.000 anos, Deus, pela sua palavra, seu poder único, exclusivo da sua palavra, fez o homem, fez a mulher, Adão e Eva no jardim. Parece que está sendo confirmada pela boa ciência. Mas, gente, nossos últimos 5 minutos, nós vamos falar de um congresso sensacional. O Matheus ali, o Valdinho, está colocando, né? Matheus Valdinho. Depois vocês querem saber por que chama Valdinho, a gente vai explicar, né, pastor Arival? E aí, o que acontece? Olha aí, gente, o 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. O João estará lá, o Marcos estará lá.
eu estarei lá, tem toda uma galera, depois a gente vai mandar no segundo podcast, a gente vai mostrar a foto dos palestrantes, não sei se você consegue sair, Matheus disse que vai conseguir. Fala um pouquinho, o João, desse congresso, o Marcos vai falar também, olha, nós temos aí 5 minutinhos, 2 minutinhos para você falar do congresso. Qual a sua expectativa para o 4º TDI Brasil, 7 a 9 de julho, São Paulo, Mackenzie, é o melhor do Brasil. Faça a sua inscrição, que está acabando, gente. Vai lá, João. A expectativa está enorme. O congresso no ano passado, no Rio de Janeiro, lá no Copacabana, foi maravilhoso. Eu aprendi assim muito, cada palestra incrível, cada conhecimento assim que... Eu confesso, eu fico, professor, quando eu aprendo determinadas coisas a respeito da natureza, emocionado, assim, com a grandeza do nosso criador, né, com a grandeza desse design, que faz cada coisa tão extraordinária. E no Congresso do Design Inteligente, a gente consegue ver essas coisas, consegue enxergar a beleza da matemática, do planejamento, do designer na sua criação, sendo demonstrado por pessoas altamente qualificadas, né? Então, minha expectativa para esse 4º congresso é enorme. Eu vou apresentar uma palestra a respeito de Mendel, explicando por que é que Mendel ele foi rejeitado na sua época, porque as pessoas queriam acreditar no darwinismo de toda forma. Então, eu digo que Mendel é o primeiro TDIsta da história, é o primeiro teórico do design inteligente da história. Não só porque ele acreditava, ou porque ele demonstra que aquilo que ele estudava tinha sido criado, que é o código genético, mas também porque ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi hostilizado. Hostilizado, isso. Colocado no ostracismo também, né? Ostracismo. Foi ostracizado, eu acho. Por causa de Darwin, porque as pessoas queriam de todo jeito acreditar no evolucionismo. Então eu vou trazer isso nessa palestra, vai ser muito legal. Também vai ter um Decifrando a Ciência, que é nosso programa na TDI, vai ter um Decifrando a Ciência ao vivo. Eu vou participar também de um painel com a doutora Rogéria Ventura sobre esse assunto, a erva mitocondrial. E o Marcos está sendo escalado agora, olha. Palestrantes maravilhosos. O Marcos está sendo escalado aqui porque eu fiquei sabendo que ele não estava participando de nenhuma palestra, nenhum painel. O Marcos está escalado aqui, arruma um cantinho para ele lá também, viu, João? Ele vai falar sobre a mitocôndria. Tem que falar com o Carlos. Carlos é que manda na coisa toda. O Carlos eu só mando no Carlos e pronto. Não. Que é isso. Ele que manda em nós. O Carlos manda no resto. Ele que manda em todos, eu sei que é. Mas, olha, Marcos, e a sua expectativa para esse congresso? Eu estou bastante animado porque são temas que alguns eu conheço e vou poder conhecer melhor, e outros temas que são novos para mim, são meio que desconhecidos, então a expectativa é grande para conhecer algo novo e para aumentar aquilo que eu já conheço. Então, rever o João aí nesse ano vai ser legal também. É isso aí. Olha, e tem um debate muito legal lá. Eu estarei debatendo com o Luiz Felipe Pondé sobre quem seria esse designer, vamos dizer assim, né? O tema desse debate. Olha, você não vai perder. Eu tive já com o Pondé aqui em São Paulo, na Casa da Ciência. Sim. Viu? Não sei se você sabe, João e Marcos, o tema era assim, homem do barro ou do macaco? E o Pondé, obviamente, entrou lá para defender o macaco, e eu para defender o barro. Mas no meio do debate, o Pondé começou a defender tanto o barro que quase que eu começo a defender o macaco. Porque alguém tem que defender também o outro lado, né? Coitado do outro lado. Num bom debate, né? Senão vira aquela farinha do mesmo saco, aquela história única, aquele... E sabe que o mesmo tom, como é que a gente fala, né? A música de uma nota só. Música de uma nota só. Quem é? O cantor brasileiro? Eu não sei quem cantava essa música. Não, tem um cantor brasileiro que só tinha uma... Eu vou lembrar o nome dele. E sabe, professor, que quando eu falo assim, quando alguém satiriza, dizendo assim, quer dizer que o homem veio do barro? Aí eu disse, não, veio de poeira da estrela. Foi de poeira de estrela que se organizou. Caetano Veloso, que só cantava assim, ó. Tá. Exatamente. E vamos fazer ali um congresso sensacional, gente, se inscreva. Olha, infelizmente o nosso tempo está esgotado. João,
Vou dizer assim, não vou dizer muito obrigado e tal, suas considerações finais, porque essa é a parte 1, gente, da Eva mitocondrial. Eva mitocondrial, as suas consequências para a nossa origem. Estamos debatendo aqui, o primeiro podcast está se encerrando, mas você estará esperando o próximo, né? Se estará ao vivo na próxima quarta-feira, se estiver já gravado aqui no canal da IPP-TV, é só clicar na parte 2. Esperamos todos vocês, não é, Marcos? Um abraço, pessoal. Obrigado, Marcos, pelo convite. Um abraço, João. Até daqui a pouco, daqui uma semana, na parte 2. Um abraço a todo mundo aí. Abração.